Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3 e hoje nós vamos tocar no assunto que deve ser do interesse de todos. Nós vamos conversar aqui com a doutora Clarice Macedo, psicóloga, instrutora de equitação, presidente da Associação de Ecoterapia de Alagoas, e nós vamos falar sobre pessoas especiais. Como é o nosso relacionamento com a pessoa que tem Down, com o autista? Será que você já se deparou com essas pessoas? Será que você acredita que essas pessoas podem dar uma contribuição, ter habilidades que, quem sabe, as pessoas ditas normais não tenham a mesma habilidade? Bom, nós vamos conversar um pouco sobre o trabalho da associação e sobre essas pessoas portadoras dessas deficiências. Doutora Clarice, antes de mais nada, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso programa. Eu que agradeço, Elias. Para mim é uma satisfação poder falar de um tema que é tão importante para a sociedade. Pois é, as pessoas ainda não conseguem aceitar, embora aceite melhor hoje do que anteriormente, o diferente. Diferente é necessário, né, professor? Isso. É necessário e chegar a ser até normal, né? O que seria de nós, como sociedade, se todos fossem iguais? Né? Então, acredito eu que a gente não poderia evoluir, não poderia crescer, se desenvolver sem o diferente. Né? E o diferente, eu não vejo a diferença só na deficiência. Né? Tem a diferença de pessoas, de raça, de cor, né? De cultura, as diferenças culturais. Aqui o que parece ser certo, em outros locais é totalmente errado. Lá o que parece ser correto, aqui pode ser considerado totalmente errado. Então, na realidade, o diferente causa, sim, né? Uma surpresa, um impacto, nem sempre positivo, porque as pessoas esperam, principalmente quando se trata de crianças. Imagine uma mãe, né, que está gestando uma criança, essa mãe só quer que o filho seja o bebê Johnson, aquele bebezinho fofinho, lindo, que vai poder falar, vai poder se comunicar, vai poder caminhar, vai poder ir para a escola, estudar normalmente, vai crescer, casar, ter filhos, né? E a mãe já fica pensando, meu Deus, quando meu filho crescer, o que é que ele vai ser? Ele vai se formar em quê? Ele vai ser médico, vai ser engenheiro, vai ser advogado? O que é que meu filho vai ser quando crescer? E, de repente, a criança nasce e apresenta alguma diferença. Né? Então, para os pais, é uma realidade muito impactante, é dolorida, né? Por quê? Porque aquela criança que foi idealizada não veio. Veio uma criança, mas foi uma criança que não estava no programa, não estava sendo esperada. E aí os pais passam por um luto, né? Porque perderam a criança que eles idealizavam e passam, após o luto, por um processo de aceitação. A partir do momento que os pais aceitam essa criança, então as chances dessa criança se desenvolver são maravilhosas. Porque a primeira aceitação tem que acontecer no ambiente familiar, que é o primeiro meio social que o indivíduo vive. Né? A nossa primeira sociedade é a nossa casa. Nossos pais, nossos irmãos, avós, os tios. Então, se essa criança diferente tem uma aceitação legal no seu primeiro seio social, que é a família, pode ter certeza que na sociedade como um todo, ela vai ser melhor aceita. Bem, uma vez que nasceu, está sendo aceita, as pessoas não sabem muito bem o que fazer. Isso. O que é que eu faço com a criança com Down? Olha, é tão difícil, o próprio país tem uma deficiência muito grande de geneticistas. Até a identificação do grau, existem vários graus, não é isso? Da síndrome. Isso apenas para falar do Down, a gente tem o autista também. Então, quer dizer, primeiro eu não aceito, depois eu tenho que aceitar e tenho que trabalhar essa criança. Se essa criança não pode ficar isolada, muita gente chega inclusive a escondê-la. Escondê-la. Eu tenho casos lá na clínica de crianças que passaram 15 anos em casa, sem sair para lugar nenhum, sem fazer nada. E aí, de repente, por estímulo de pessoas amigas, pessoas que conheciam o trabalho, não, leve ele lá, lá vai ser bom para ele. E o pai conheceu a clínica, né? Foi bem acolhido, bem recebido, se sentiu seguro. Hoje, esse garoto, ele quando chegou lá, não dizia nada, Elias. Nada, nada, nada. Uma criança com síndrome de Down que, pela falta de estímulo, né,
não progrediu, não conseguiu evoluir. Hoje ele fala algumas coisas que nós conseguimos entender, identificar, né? Já conhece algumas cores. E aí quando você vai conversar com os pais, né? O pai sempre disse: Clarice, eu nunca levei para a escola porque eu tinha medo de machucarem o meu filho. O que aconteceu? Uma superproteção, né? Os pais achavam que aquela criança era tão indefesa a ponto de não dar a ela a oportunidade dela interagir. Qualquer criança na escola se machuca, cai. O meu filho tem 5 anos e um dia desse ele chegou machucado, porque estava brincando com um coleguinha, se desentenderam e ele chegou machucado. Então isso acontece com crianças ditas normais, com crianças ditas diferentes, crianças que são especiais. E muitas vezes os pais têm essa insegurança, que ela é natural de qualquer pai, qualquer mãe. A escola está preparada para receber essa criança? Elias, tem escolas que trabalham muito bem, mas assim, como nós falamos de forma generalizada, sempre generalizada, né? A educação se preparou? A minha opinião é bem pessoal, tá? Eu não acredito, porque eu ainda vejo muitas mães chegando lá com relatos de que foram para determinadas escolas e que botaram 1001 obstáculos. Não, mas não pode por isso, porque se você quiser, você tem que pagar mais para ter um auxiliar na sala. Então, assim, uma série de burocracias. Não, mas a gente não tem como receber porque não tem mais vaga. Essa salinha já está cheia, a gente não tem estrutura de abrir uma outra turma para inserir. Então, são várias situações que nós escutamos e que eu acredito que a escola, infelizmente, não está preparada. Tem escolas, né, que têm boa vontade, que recebem, a gente não pode dizer que são todas que são assim, mas eu acredito que 80% das escolas não têm preparação, até porque, Elias, os professores, eles não são preparados no seu curso para isso. Hoje em dia se tem uma preocupação, né, a nível nacional, até programas do governo federal que incentivam, né, e que, de certa forma, obrigam os professores a se especializarem, a ter um conhecimento maior nessas áreas, né? Então, já existem salas especializadas dentro das escolas, mas é um projeto que está começando. Eu fico bem satisfeita. Outro dia eu fui convidada para ir para Satuba, para falar para uma turma de professoras, né, sobre inclusão social, sobre ecoterapia. E realmente eu acho que essas iniciativas são maravilhosas, porque você... Ah, mas ainda não tem, mas está começando. Que bom que estamos começando. Como a gente estava conversando antes, antigamente, se a criança nascesse com algum tipo de deficiência, essa criança não tinha chance nem de sobreviver. As que sobreviviam viviam totalmente enclausuradas, né, sem convívio nenhum social, sem estímulo nenhum para se desenvolver. Doutora, é grande o contingente de pessoas com deficiência, de autistas, de pessoas com Down e outras deficiências mentais ou motoras? A cada 800 ou 1000 crianças que nascem, uma vai nascer com Down. E a população de autistas no mundo está em média de 70 milhões. Então, no mundo todo, tem uma estimativa de que existem 70 milhões de autistas. No caso do Down tem questões físicas que são de mais detectadas fácil detecção. Logo ao nascer. Mas no caso do autista, por exemplo, detecção, o diagnóstico ainda tem sido um problema para o tratamento precoce, para uma intervenção mais precoce? Tem. Hoje em dia já se faz diagnóstico de autismo mais cedo, né? Tem um pesquisador brasileiro que até conseguiu fazer em laboratório, produzir células, neurônios autistas. Então, se ele conseguiu produzir, ele já conseguiu também um medicamento que ajuda esse neurônio a se tornar um neurônio dito normal. Porém, esses medicamentos ainda não podem ser usados em pessoas. Mas isso já é um grande passo, né? Ele usou células da face de pessoas com autismo e conseguiu produzir esses neurônios. Então, através desse método, você pode ter um diagnóstico. Mas, assim, a olho nu, geralmente a gente tem como
perceber algumas situações, mas para fechar um diagnóstico de autismo, você precisa de uma série de características, né, e de sintomas que essa criança venha a ter para poder fechar aquele quadro. E daí a gente precisa de um médico mais preparado, um médico voltado a essas situações. Isso, exatamente. Para você, um diagnóstico, você diagnosticar uma pessoa, independente de ser autista, de ser diabético ou de ser hipertenso, você tem que ter muita segurança. Porque, de qualquer maneira, ali você vai dar um rótulo àquela pessoa. O Elias é diabético, né? O Elias é hipertenso. O Joãozinho é autista. Então, tem que se ter um cuidado muito grande para que esse rótulo, porque muitas vezes esse rótulo acaba desestimulando os próprios pais, né? De investirem, de querer estimular. Tem pai que busca, tem pais que são exemplos de vida, até para a gente que não tem filho especial, mas que são exemplos de pessoas que apesar de todas as dificuldades, estão ali no dia a dia lutando, dando risadas, né, com qualquer detalhezinho a mais que o filho venha a realizar. Uma bobagem, um sorriso que a criança dá então, quer dizer, no momento de fazer uma tarefa. Em determinado momento, ao invés de aprender, eles estão ensinando muito a muita gente. Muitíssimo, mas não tenha dúvida. Olha, Elias, lá na clínica, eu costumo dizer que existe Clarice antes da ecoterapia e Clarice depois da ecoterapia. Porque quando a gente chega naquele universo, a gente começa a perceber, meu Deus, obrigada por tudo. Existem pessoas aqui com dificuldades muito maiores que as minhas. E estão aqui tudo rindo. E a gente aprende, estão pegando aprende um ônibus com isso. criança de cadeira de roda, meio-dia, para chegar no horário certo. E não estão reclamando do sol. Reclama sim, porque realmente é uma dificuldade, né, no transporte. Não é fácil. Nosso transporte não é fácil. Os ônibus não são adaptados. Quando tem ônibus adaptado, são pouquíssimos, demora mais de hora para passar naquele ponto. E mesmo assim... As dificuldades são muitas, doutora. São olha, ultrapassadas. No próximo bloco, nós estaremos conversando um pouco mais sobre a Associação de Ecoterapia de Alagoas, os tratamentos que lá são realizados, a sua estrutura e de que maneira você pode, claro, aprender muito com aquela pessoa que é deficiente, que tem a sua deficiência, seja mental ou motora, e que pode fazer com que você, aprendendo, possa ajudar a outras pessoas também. Olha, o Pauta Especial volta dentro de instantes.